Até o Eduardo comentava agora comigo que nós estamos de igual para igual com Arles em números de atividades. Não fui eu que falei. Foi o Eduardo Mulaer. A gente só não tem as bétulas, mas a gente está plantando. No 10º Paraty vai ter umas árvores aqui. Eu queria destacar entre essas atividades que estão nesse catálogo, que vocês todos têm, e quem não tem pode pegar lá fora, eu queria dar um destaque importante às atividades sociais que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos aqui no Festival em Paraty. Desde os cursos de fotografia, que até o ano passado era apenas que era no ITAI, uma associação chamada ITAI. Inclusive, vocês vão ver por aí os repórteres mirins do ITAI circulando, eles fazem cursos com o Giancarlo Meccarelli e a Maxine o ano inteiro, e durante o Paraty em Foco eles são repórteres mirins do evento, fazem documentação, treinam, ensaio. E esse ano somou o Casa Escola, uma outra instituição que cuida de crianças carentes e que também faz um projeto com educação através da fotografia lá, o Paraty em Foco. Além disso, esse ano, até porque o tema era Inventários da Terra, se criaram algumas atividades de ordem de questionar, que são importantes mais do que pela atividade em si, mas de questionar alguns vícios de comportamento dos fotógrafos, algumas coisas onde a gente pode ajudar a melhorar a questão do meio ambiente do ponto de vista da nossa atuação como fotógrafos, no nosso cotidiano de fotógrafos. O primeiro é de reciclar pilha, né? De não pôr pilha no lixo. Então a gente tem um tambor para recolhimento de pilha lá no escritório, e baterias, pilhas, baterias, etc. Né? Que é para começar a treinar, né? A lembrar que pilha não se joga no lixo comum nunca. Tem as câmeras também, né? Tem o Recicle Seu Clique, um projeto que a gente exatamente para fornecer equipamento para projetos sociais como esse, da Casa Escola e do ITAI, e projetos sociais outros que se filiaram ao programa de Recicle Seu Clique, nós convocamos a sociedade fotográfica a doar aquela câmera digital, ou não, que tem lá no armário guardada, que é xodózinho, mas que não usa há 25 anos. Né? É um xodó, eu amo aquela câmera, é uma maravilha e tal. Aquela Leiquinha 8 que já não serve mais, que tem a 9, né? Essas a gente está aceitando para o drama social aqui do palco. Direto na diretoria aqui. Direto na diretoria. Então, tudo isso está no site, tudo isso está no blog. Aproveito e lembro a todos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela internet. Eu acho que estou tocando o celular de alguém. Não é o meu? Não era o meu, que sorte. E além de estar transmitindo, a partir de hoje à tarde, vocês vão poder assistir as conferências passadas também pela internet. Podem ir no nosso Cybercafé e tal, vai ter o streaming gravado lá do que foi a palestra. Para quem não consegue entrar no auditório, lembramos que tem a retransmissão na tenda, aqui fora, no antigo cinema da cidade. Ainda nos projetos sociais. Bom, acho que temos um programa de estagiários que começou o ano passado e que esse ano vingou, deu certo, onde a gente está treinando gente para trabalhar em diversos níveis dentro do festival. Então, quem estiver interessado no festival do ano que vem, né, um dos grandes problemas da cidade de Paraty é constituir um corpo de mão de obra para esse tipo de evento, com as especificidades técnicas, e um dos grandes problemas nossos, em geral, no Brasil, é mão de obra para gestão cultural, para produção cultural. Né? Então, a gente fazendo um esforço no sentido de colaborar com essa deficiência do nosso país, a gente está promovendo essa série de programas de estágio. A gente tem estagiário que fica 1 mês, que fica 6 meses. Tem vários modelos de atuação. Vocês podem entrar em contato com o Estúdio Madalena e verificar como participar. Eu vou deixar o Juan falar das exposições e convidar os nossos convidados, nossos entrevistadores de hoje. Para quem ainda não passeou nessa manhã chuviscosa aqui de Paraty, eu acho que deve ter sido muita gente, só lembrando que a obra que o Jorge Russo construiu e que falou ontem à noite aqui está ali no Mercadinho do Cais, aqui na Praça da Bandeira, né? Aqui pertinho. Vale a pena ver porque
apesar da projeção e ele contar o filme todo, é a oportunidade de ver uma obra em real, que ainda existe lá, né? Tem a fotografia, mas também tem o espaço construído que está, aliás, já se caminhando para outro estágio. Então, é bom não deixar para o final para ver, porque pode ser que vocês não vejam mesmo. Ele vai mudando a cada dia, quer dizer, ele vai acabando, vai soltando a tinta, aquelas coisas, né? Aproveitando o dia de hoje, que a gente vai ter documentarismo e jornalismo aqui, né, nessa sessão de agora com o Anderson, o André e a Roseli, na próxima com o Johnny e depois à noite com a Maureen Bisiliar, a gente vai ter um encontro, tem a exposição Consequências da agência holandesa NOR, que está ali na tenda, né, aqui é mais fácil, bem mais pertinho. Tem a exposição lindíssima da Maureen na Galeria Zoom, aqui na Rua Mauri, né, A Pele Preta, que é um trabalho da Maureen do final da década de 60, maravilhoso. Vale a pena conferir, são poucas imagens, mas são fantásticas. E temos a instalação da Cris Berrenbach, que também vai estar aqui com a gente, acho que amanhã ou sábado, não me lembro agora, mas está aqui na programação, que são Os Esquecidos, lá no cemitério, nos fundos da Capelinha. No final a gente... é por aí. Tem mais, a gente continua depois. Eu vou chamar a vinheta, depois deixar o palco com o Juan e aí continuamos. É isso? É isso. É isso. É que a outra tinha mais tudo. Bom, gente, a gente vai começar aqui hoje com uma história que é permanente aqui no Paraty, que é a discussão do documentarismo e do fotojornalismo, né? Como todo mundo sabe, é uma das expressões mais antigas da fotografia, que desde que inventaram a fotografia, tem alguém documentando alguma coisa ou registrando, e ela foi para os jornais, foi para as revistas. Então, a gente está com uma mídia que ela vem, por exemplo, diferente da mídia de arte que o nosso amigo Russo fez aqui em Paraty, tem muito mais tempo, né? Muito mais existência, muito mais experiência, muito mais gente fazendo, né? E a gente tem grandes nomes nesse cenário, Bresson, Eugene Smith, todo mundo. Quer dizer, hoje em dia, você ser um fotojornalista é uma coisa difícil, né? Para quem vive disso, quem quer fazer também. Para ser documentarista, mais ainda, né? Embora as duas coisas, às vezes, se fundem, mas nem sempre são iguais e são um pouco independentes uma da outra. Então, a gente vai trazer dois fotógrafos de uma geração, da última geração, digamos assim, bem jovens, tudo, mas de um talento incrível, e que vem mostrando que é possível, sim, a gente fazer uma coisa nova, trazer um documentarismo mais ágil, mais fresco, uma coisa com bastante talento, que não fica devendo aqueles grandes mestres, propostas diferentes, linguagens diferentes. Então, isso é uma coisa que também não só atormenta aqueles que querem ser fotojornalistas ou documentaristas, mas também aqueles que querem produzir arte, uma vez que também o documentarismo e o fotojornalismo também estão nessa seara, né? A gente está encontrando esse trabalho em museus, em galerias de arte, então as coisas estão se fundindo muito, então a gente quer pensar um pouco a respeito disso, e a gente escolheu o Anderson Schneider e o André Vieira, que tem um trabalho fantástico aqui. O Anderson foi 2 vezes nomeado
pelo National Press Photographer Association. É um prêmio que se dá nos Estados Unidos. O Anderson ganhou, aliás, ele ganhou 2 vezes esse prêmio com o trabalho dele. Quer dizer, é um trabalho importantíssimo, não só feito aqui no Brasil, mas também no exterior. É uma linha de fotógrafos. A gente vai ter também o Johnny, que também é aqui brasileiro, logo mais, que vai estar conversando comigo, que é do Estadão, mas que não só trabalham aqui no Brasil, mas tem uma produção no exterior e respeitadíssima, não só aqui, mas lá também, né? O André também é um fotógrafo que publica na Vanity Fair, na Rolling Stones e nas maiores revistas do mundo, né? Quer dizer, então a gente está com 2 rapazes aqui, jovens, que têm já um nome, não só aqui, mas no exterior, e um trabalho reconhecidíssimo, né? Para entrevistar essas 2 feras aqui, que eu vou pedir para eles já subirem aqui no palco, o André é o de óculos, logo o outro é o Anderson. Faltou alguma coisa? Não. E para entrevistar esses 2, ninguém menos que Roseli Nakagawa, que é a pessoa que mais entende de fotografia nesse país. Desnecessário dizer que as curadorias da Roseli já... A gente não vai revelar as datas, que ela pediu para não falar as datas. E a Roseli foi diretora da primeira grande galeria de fotografia, acho que foi não só a primeira grande, mas a primeira. Não, né? A primeira em São Paulo. A primeira em São Paulo, que foi a Galeria Fotótica, um marco histórico na fotografia brasileira. Foi curadora de mostras como a Brasil Projects, nos Estados Unidos, que levou a fotografia brasileira, uma das mostras pioneiras, né, Roseli, nos Estados Unidos, em 88, 89. Ou seja, é colaboradora da gente também há muito tempo. Então, ela vai cuidar dos 2 aqui e divirtam-se. Bom dia, obrigada, Juan, pelo colorido do meu currículo. Imagina. Eu praticamente nasci na fotografia, né, há 30 anos atrás. E eu queria agradecer ao Conselho Curador do Paraty em Foco por poder estar aqui. É a primeira vez que eu participo do Paraty, não por falta de vontade, mas por pura impossibilidade de tempo. Agradecer à plateia, que tão cedo, numa noite chuvosa, merecia estar dormindo mais um pouco. E, especialmente, eu estou muito feliz em estar entre o André e o Anderson, porque eu comecei na Galeria da Fotótica fazendo uma coisa que um iniciante faria, que era uma mostra de fotojornalismo reunindo a Veja e o Isto É. Isso há 30 anos atrás tinha um panorama bastante diferente. Eu continuo, depois de 30 anos, com muita dificuldade em organizar uma mostra de fotojornalismo. Mas, cada vez mais, eu percebo que, dentro do trabalho de fotojornalismo, na mídia impressa ou na mídia eletrônica, a gente vem ganhando novos talentos, novos olhares, como os do André e do Anderson, facilitando esse trabalho de reflexão sobre o fotojornalismo. Há 30 anos atrás, a nova geração que começava um trabalho como esse era o Hélio Campos Melo, por exemplo. A gente tinha os primeiros editores de fotografia, especializados em fotografia dentro da redação, como o Sérgio Sade. Tinha o Luiz Humberto, que hoje são grandes nomes já da história da fotografia, não só do fotojornalismo, porque a gente, ao longo do período de 30 anos, pôde rever esses nomes e os seus respectivos trabalhos como trabalhos autorais. Hoje a gente vai apresentar o trabalho deles discutindo essas 2 coisas, né? O que é ser um fotodocumentarista ou um fotojornalista hoje, como manter o trabalho autoral e como sobreviver dentro dessa maciça quantidade de informação que é transmitida através da imagem. Então, eu vou colocar essa questão como uma questão para os 2, inicialmente, mas primeiro eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, porque eu acho que essa geração de fotógrafos que tem 15 anos de trabalho, né, profissional, e eles vão mostrar 10 anos de trabalho aqui, eu acho que eles têm como grande diferencial, e o que deixa o trabalho deles com muita consistência, é uma carreira construída em cima do conhecimento.
O que diferencia um fotógrafo que faz jornalismo ou fotodocumental é a maneira como ele se forma, como ele estrutura o seu pensamento antes de fotografar. E eu acho que eles dois têm isso em comum. O André tem uma diferença que é, além de fotografar, ele às vezes também escreve sobre o material que ele produz. E eu acho que a grande diferença para quem está construindo um caminho em fotojornalismo e fotodocumentalismo, eu acho que é esse cuidado com o conteúdo prévio e que exige muito mais do que até as saídas físicas com riscos e uma grande produção complexa, que às vezes é feita, na maioria das vezes é feita sozinho, mas sem essa informação e essa formação anterior, eu acho que esse esforço físico não é muito, né? Então, vamos começar com o Anderson, pelo André. 2 ou 1. Já está derrotado. Então, vamos começar com o André, e ao longo da conversa eu vou pontuando com algumas perguntas antes de abrir para o público. Obrigado. Bem, bom dia. Eu tenho 39 anos, sou carioca, moro em São Paulo, sou formado em jornalismo e comecei trabalhando como repórter em jornal. Passei depois para virei fotógrafo na Manchete, antes dela acabar. E em 96 eu saí do Brasil para estudar fotografia no ICP, no International Center of Photography, em Nova York. Fiquei 6 anos lá e voltei para o Brasil em 2001. E para mim a busca assim, da autoria na fotografia, basicamente, sempre foi uma coisa, buscar minha curiosidade. Eu sempre quis atrás das histórias que me interessavam e procurar mostrar a história que eu queria ver. Normalmente não era muito o que eu via. E o trabalho que eu vou mostrar para vocês é mais ou menos o meu percurso autoral. São 4 projetos que acho que marcaram fases da minha vida e que construíram o meu trabalho. O trabalho de hoje é uma consequência desses projetos. Então, eu vou falar um pouquinho dos projetos. Assim, em 2001, assim, eu posso dizer que Osama Bin Laden salvou minha vida. É meio absurdo, mas então eu tinha acabado de voltar do Afeganistão, tinha ido com o meu dinheiro na esperança de ver o fim da Aliança do Norte, o Talibã tomando conta do país pela primeira vez, virando o governo de fato, e ver como é que o mundo ia lidar com isso. E não aconteceu, o Talibã não tomou o Afeganistão, a Aliança do Norte resistiu. E eu voltei com uma não história, mas voltei com uma não história e uma dívida monstruosa. E todas as revistas que eu morava em Nova York ainda, assim, adorava o trabalho, mas quem quer saber de Afeganistão, né? Falamos no passado, é muito. E eu estava já sem saber o que fazer, assim, né? Uma situação bem complicada, sem dinheiro, sem trabalho, sem saco de trabalhava às vezes como assistente também, sem saco de continuar trabalhando como assistente. E já, assim, pensando o que eu vou fazer da minha vida, quando um amigo meu me ligou, liga a televisão que bateu um avião no World Trade Center. Aí, isso naquela manhã, assim, eu já tinha acordado, isso foi às 10 da manhã que o meu amigo me ligou, às 7 eu tinha entrado na internet e vi que o Massoud, que era o líder da Aliança do Norte, tinha morrido num ataque à bomba. E eu tinha a foto do Massoud. Eu falei, finalmente eu vou vender algum material, vou poder pagar o aluguel. Aí, quando eu fui ver a história que meu amigo me ligou para ver, né, eu falei, não vou mais ganhar o dinheiro do aluguel, porque o Massoud vai ficar irrelevante diante disso. E, basicamente, foi aí que deu partida ao percurso que me levou hoje. Assim. Eu acabei voltando, assim que abriu o espaço aéreo de Nova York, eu voltei para o Afeganistão, fiquei mais 3 meses lá, eu tinha ficado 3 meses antes. E foi o que... primeiro me colocou em contato com o mundo da mídia global, do jornalismo global, que assim, foi assustador ver e bastante decepcionante. E foi aí que me fez questionar várias coisas do que eu queria fazer e me fez descobrir várias coisas que eu era capaz de fazer. E me desmistificou muita coisa. E foi aí que começou uma busca cada vez mais de encontrar uma voz bem autoral. Assim. Antes eu queria... eu quero cobrir grandes eventos, quero estar em todo lugar. E comecei a ver que não era bem isso que eu queria fazer. Assim, eu achava que as histórias não eram contadas assim. As verdadeiras histórias não estavam nessa cobertura.
Então, vou começar a mostrar. Eu vou mostrar o Afeganistão, vai falando, tem que apagar a luz. Dá para apagar tudo mesmo? Que está interferindo. Eu vou passando, se estiver muito rápido, vocês me falam, porque ele tem um... Tá rápido. Praticamente. Um pouco Então, parte disso é pré-11 de setembro, parte disso é pós-11 de setembro. Isso aí é antes de 11 de setembro. Eu estava lá na pior seca da história do Afeganistão, e o país era basicamente todo... não tinha nada verde. E tinha um êxodo gigantesco de população do oeste do país para as regiões urbanas. Esse é o segundo trabalho, esse é o trabalho que eu fiz assim que eu voltei ao Brasil. Eu voltei ao Brasil em 2002, ele vai continuar passando, mas eu vou falando. Eu voltei ao Brasil em 2002 e meio sem saber o que fazer, meio voltei para cá meio por um acaso, meio perdido. E antes de sair eu tinha trabalhado bastante na Amazônia, mas nunca tinha visto a região como uma área inteira, né? Eu sempre vi partes. E eu comecei a trabalhar muito na Amazônia assim que eu voltei. E virou uma obsessão, assim. Eu comecei porque eu não via na imprensa brasileira, não via na imprensa fora do Brasil. Sempre se falava da Amazônia de uma maneira muito clichê, sempre com os mesmos assuntos, as mesmas coisas, as mesmas frases praticamente. E eu vi que era uma história muito mais complexa que estava sendo contada e dramática, na verdade, né? Uma das maiores migrações da história humana do século passado é a ocupação da Amazônia. Em 30 anos foi de menos de 1 milhão de habitantes para 30 milhões de habitantes. E é um processo basicamente humano. Não se fala muito da questão ambiental, mas é uma questão social gravíssima. E a questão ambiental acaba virando a consequência dessa expansão humana nessa região que chegou... Assim, os brasileiros chegaram antes do Brasil lá. E o que acontece lá hoje é basicamente uma luta para estabelecer o controle, né? Quem vai controlar quem. E esse é um trabalho que está em andamento ainda. A ideia é fazer um livro, mas eu nunca consigo terminar. Sempre que eu volto, eu quero fazer mais coisa e fica difícil colocar um fim. E meu trabalho foi mudando muito ao longo desse projeto. Então, também é complicado ver o material mais antigo com o material mais novo, que ele não necessariamente combina. Então, criou-se um dilema para mim, porque para acabar o projeto eu tenho que fotografar tudo de novo, praticamente. Eu comecei a fotografar com uma 6x6 no meio do projeto Amazônia. E eu comecei a ficar muito mais feliz com o que eu fazia em 6x6 do que em 35. E aí criou um problema de estilo também, porque as fotos não necessariamente combinam. Mas é uma questão que eu estou lidando ainda e é uma questão permanente do meu trabalho pessoal. Assim, essa questão de como conciliar os dois, né, o quadrado com o retângulo, que são coisas difíceis de encaixar no mesmo corpo de trabalho. Aí. Esse é o outro trabalho. Em 2007 eu ganhei uma bolsa de uma fundação ligada à União Europeia para fazer um projeto sobre trabalho na Alemanha, na região do Vale do Ruhr. Eu tinha que apresentar que projeto eu pretendia fazer. E eu fiquei 8 meses na Alemanha e o projeto era sobre os trabalhadores jovens das indústrias que estão desaparecendo na região. O Vale do Ruhr
era o coração industrial da Europa, onde estava a maioria das minas de carvão da Europa, a indústria siderúrgica toda, a Alemanha lá. Mas ainda existia, quer dizer, ainda formavam gente para essas indústrias, mesmo que as minas, assim, a última mina de carvão vai fechar em 2015, a siderúrgia toda indo embora. Então, o projeto é sobre o futuro do passado, assim, esses jovens trabalhadores das indústrias que estão desaparecendo. E foi um projeto-chave para mim, porque pela primeira vez na minha vida eu tive 6 meses para fazer só uma coisa, só um projeto, sem me preocupar com nada, sem me preocupar com de onde viria o dinheiro. E foi uma experiência única na minha vida que mudou o meu trabalho a partir daí, assim, porque eu fiquei mal acostumado e assim, virou o desejo de trabalhar só dessa maneira, não ter que depender de revista, de conseguir quem apoia as coisas. Assim. Foi um sonho que eu espero poder repetir. Vai começar o trabalho agora, que em 2008 eu fui para Angola, que eu tinha muita curiosidade de ver o processo que Angola estava passando. Né? Um país que 8 anos atrás acabou uma guerra civil de 40 anos, totalmente destruído, e de repente virou a economia que mais cresce no mundo. E como isso estava... Como eles estavam lidando com isso, né? Que é uma questão meio esquizofrênica. Né? Seu país destruído, de repente tem bilhões em petróleo chegando de tudo quanto é lado, e uma sociedade vindo de uma guerra civil, né, por cima, né? Totalmente fissurada ao meio, com questões não resolvidas sérias, e um país no estado de caos completo. E esse é um projeto de um livro também, que tem que terminar, pretendo terminar no que vem. E o foco principal é Luanda, né, que é a capital, que é uma das cidades que mais crescem no mundo, mas também tem um pouco do interior do país, que é um país que nem o próprio angolano conhece, porque as estradas estavam todas destruídas, todas minadas, e agora que finalmente as pessoas podem começar a viajar pelo próprio país e ver o próprio país, que é uma coisa que eles não têm muita noção do país que eles vivem, né? Porque cada um vivia na sua cidade e não saía dela por causa da guerra. E esse projeto deu início a um projeto maior, que é focando nas principais metrópoles africanas, que são as cidades que mais são a região que se urbaniza mais rapidamente no mundo hoje em dia, é a África. E o futuro da grande cidade vai ser uma cidade africana, não vai ser Londres, não vai ser Paris, vai ser uma Luanda da vida. Então, meu projeto é mais focando como funcionam, né, essas aglomerações, que não são cidades, mas são aglomerações humanas que têm que se resolver de alguma maneira. E com esse projeto assim, eu comecei a questionar muito essa questão das cidades também, que, né, como as pessoas lidam com o espaço onde elas vivem, né, como se resolver essa convivência porque para resolver todos os problemas do mundo hoje em dia, ambiental, pobreza, tudo isso tem que resolver as cidades, que é onde estão as pessoas. E seguindo essa linha, eu comecei um projeto sobre a nova classe C brasileira, focando no interior das casas nas favelas. Isso aí é na Rocinha, eu comecei fotografando a Rocinha, eu estou fotografando agora Paraisópolis e São Paulo, e pretendo fazer mais algumas favelas em diferentes estados. É nas favelas onde está essa nova, a emergente classe média brasileira, né? E que a maioria delas, as mais antigas principalmente, estão virando bairros de uma diversidade social bem grande. E a Rocinha, por exemplo, é mais de metade classe média hoje em dia, como várias outras favelas no Rio, Paraisópolis e São Paulo é esse caso. E as favelas vão se transformar em bairros de classe média, né, eventualmente. E a ideia é mostrar como esse processo está sendo feito focando nas casas, que é onde as pessoas ostentam e usufruem da sua nova adquirida riqueza. Oi? Esse é Rocinha, daqui a pouco começa Paraisópolis. Não, depois, no final tem Paraisópolis, que eu estou fotografando ainda. Aí é Paraisópolis já. Eu comecei Paraisópolis pelos negócios, não pelas casas.
porque também das economias mais dinâmicas são as economias das favelas. Não tem imposto, não tem regulamentação, é meio laissez-faire total, mas tem uma vibração incrível econômica, porque a nova classe média compra principalmente no seu bairro. É a primeira pet shop de Paraisópolis, que presta serviços para o Morumbi também. E onde foi mais difícil você entrar na Rocinha ou no Afeganistão? Bem, a Afeganistão teve a questão logística que foi muito complicada. E assim, a Rocinha foi só uma negociação da qual eu não fiz parte. Eu apenas manifestei. Ih, peraí. Entrou errada a ordem. Na verdade, acho que a pergunta mais correta não é qual foi mais fácil de entrar, mas qual foi mais fácil de sair, né? Não, pois é, a Rocinha foi mais fácil. Misturou um pouco, não era alguma coisa errada aconteceu. Sex shop é um grande negócio em favela. Esse é um tatuador, ele tinha a loja fora, foi para Paraisópolis para abrir a loja, porque o negócio é melhor. Vamos agora passar para o Anderson? Vamos acender as luzes para o Anderson se apresentar? Oi. Bom, antes de entrar e começar propriamente dito o que eu programei para falar aqui hoje, eu queria meio que fazer coro a Roseli, queria agradecer primeiro a todo mundo que nessa chuvinha e depois das festas de ontem teve a coragem, né, de acordar às 10h30 da madrugada para estar aqui para ver o que a gente tem para mostrar. Isso é legal mesmo. Eu quase não consegui acordar e vim, imagina vocês. Queria agradecer também a organização do festival, que me trouxe aqui, que foi maluca o suficiente para me colocar numa mesa no festival. E queria agradecer bastante, fiquei muito contente e, sobretudo, muito honrado com esse convite. E, bem, vamos lá então, né? Meu nome é Anderson Schneider, eu sou fotógrafo independente. E desde 2004, no pouco tempo e com o pouco dinheiro que me sobra entre uma foto, entre uma pauta, entre um ganha-pão e o outro, eu procuro concentrar a minha atenção, a minha força, a minha energia em histórias, em projetos que me chamam bastante atenção, assuntos pelos quais eu tenho um interesse profundo, assuntos com os quais eu tenho, muitas vezes, na temática deles, uma ligação quase que profunda, assim, quase que visceral, até com alguns temas que eu trabalho. E, enfim, por uma série de eu estava olhando as fotos ali. E, por uma série de motivos, eu não vejo essas histórias que me chamam a atenção, com as quais eu tenho uma conexão. Por uma série de motivos, essas fotos não, essas histórias não chegam a mim. Seja porque eu não estou olhando nos lugares certos, talvez, mas principalmente seja porque essas histórias não estão... A mídia talvez esteja, em algumas situações, faltando com a principal função que ela tem, que é ligar um produtor de conteúdo a um consumidor de conteúdo. Então, eu tenho certeza que as histórias estão por aí, elas acontecem, tenho certeza que eu não sou a única pessoa a querer vê-las. E, enfim, por uma série de razões, essas histórias acabam não chegando a mim. Então, isso acaba, pensando numa escala um pouco maior, isso acaba gerando assim, uma lacuna na história visual do nosso tempo, assim, sabe? Isso me incomoda bastante, assim, isso chega...
E eu não consigo deixar isso passar, entendeu? Essas coisas eu encano com elas e eu fico querendo ver, eu fico querendo saber, eu pergunto, eu procuro, eu navego. E essa agonia vai crescendo, 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 até chegar a um ponto assim onde, enfim, eu não tenho alternativa, já que eu não posso desencanar com elas, é pagar para ver, né? É produzir eu mesmo uma história que eu não estou conseguindo obter como consumidor. E tem sido assim, desde 2004, quando eu comecei essa maluquice toda. Antes disso, trabalhei 3 anos no Correio Brasiliense, depois trabalhei 3 anos no Isto É. Isso me angustiava bastante, assim, quer dizer, no começo foi super legal, um desafio que eu mal conseguia corresponder, assim. Chegou um ponto onde você entende como funciona e aí as coisas fluem bastante. Enfim, é legal, assim, é legal para você, é legal para o jornal que te contrata, enfim. Mas chega um ponto, assim, que pelo menos comigo aconteceu isso. As coisas começaram a saturar, assim, e eu comecei a ter a sensação de que quando eu chegava numa história, né, seja pelo jornal, seja pela revista, quando eu começava a minimamente tentar realmente entender o que estava acontecendo e a conseguir juntar assim, uma massa crítica de informação inicial suficiente para, a partir daí, começar a produzir alguma coisa. Nesse momento, ou às vezes até antes disso, eu já era obrigado por uma força por uma rotina industrial, né? O jornalismo hoje, pelo menos na grande mídia, é sobretudo uma indústria. Então, eu me via muitas vezes tendo que terminar uma história no momento que ela estava começando, ou às vezes até antes dela começar. Sabe? Isso começou a me irritar bastante, assim, sabe? E esse sentimento foi crescendo, 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 até que em 2004 eu entendi que ou eu me acostumava com isso e começava a pagar um plano de previdência privada e começava a pensar na minha aposentadoria, ou então eu, enfim, largava né, essa conjuntura na qual eu estava inserido, estava tentando sair e nunca me mandavam sair, né, nunca me tiravam, nunca me davam as histórias que eu queria fazer. Então eu entendi que isso não ia acontecer nunca e se eu realmente quisesse correr atrás das coisas que eu acredito, eu teria que fazer isso por conta própria. De 2004 para cá é o que eu venho tentando fazer. Claro que entre uma pauta e outra, entre um pagamento de aluguel e outro, enfim, uma série entre um filho e outro, é o que eu venho tentando fazer desde 2004. É o que a gente vai ver aqui hoje. Eu trouxe um resuminho dessas histórias e, bom, acho que vamos passar para a projeção, que eu tenho certeza que é bem mais interessante que a minha fala. Esse daqui, enfim, isso é de 2004, é o primeiro projeto de maior fôlego assim, ao qual eu me dediquei, que é o pós-guerra do Iraque. E o pós-guerra é um termo, assim, no mínimo esquisito, assim, porque em 2004, quando ironicamente estava sendo anunciada como um ano do fim dos combates, era exatamente a data em que os combates estavam começando a acontecer. E, enfim, eu estava vendo isso, via isso todo santo dia no Jornal Nacional, e todo santo dia a notícia era a mesma, sabe? Falava assim em insurgentes mortos aqui, carros-bombas que explodiam em frente a delegacias ali, militares americanos ou da coalizão enfim, que eram emboscados ou atingidos ou morriam ali. E isso me fazia... O Iraque é um país de mais de 20 milhões de habitantes e eu comecei a me perguntar, tudo bem, isso é claro que isso é importante, é relevante, eu quero saber isso, mas eu preciso saber também o que acontece com a população civil, com os 99% do país que não são nem tropas de ocupação e nem membros da insurgência, sabe? Como que a vida acontece em meio a essas balas cruzadas? E foi a dúvida que eu tive, não consegui resolver e tive de embarcar para Bagdá. Essa daqui é uma segunda história, isso é do comecinho de 2007. Isso é a história de um garimpo que rompeu no sul do Amazonas, ali na fronteira com
com o Pará e com o norte do Mato Grosso. E acabou sendo a maior corrida do ouro no Brasil desde os anos 80, ou seja, desde Serra Pelada, sabe? Do dia, literalmente do dia para a noite, 8 mil pessoas desembestaram assim, de todos os cantos do Brasil e foram cair lá no meio da floresta, no meio do nada, sei lá, 6 horas do vilarejo mais próximo. E todo mundo em busca de ouro, em busca de ficar rico. Isso foi uma coisa que foi noticiada, foi largamente noticiada. Isso aconteceu em janeiro, no comecinho de janeiro, na primeira semana de janeiro. Eu fui em abril. E eu queria saber o que tinha acontecido com essas 8 mil pessoas que foram para lá. Né? Será que todo mundo ficou? Porque é impressionante, com a mesma intensidade que essas notícias aparecem na grande mídia, elas somem na semana seguinte. E deixam novamente uma lacuna aberta. Eu queria saber o que tinha acontecido com essas pessoas e não tinha essa resposta. Decidi ir e tentar entender por mim mesmo. O que eu achei lá foi o garimpo em abril, quer dizer, 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses depois do começo, ainda tinha 2 mil pessoas lá que estavam literalmente procurando o ouro suficiente para comprar a passagem de volta para o lugar de onde eles vieram. Quer dizer, sabe, isso acho que ilustra bem assim na verdade, eu tive em primeira pessoa uma experiência do que é a tal da febre do ouro. Né? É realmente uma doença, assim, é impressionante. Esse é um trabalho já mais longo, eu venho tocando ele desde 2005, é um projeto que eu também não terminei, ele está no pause, assim, porque ele é muito caro. Isso também veio do meu interesse, assim, pela questão dos exilados sanitários da hanseníase no Brasil. A hanseníase é uma doença que hoje já tem cura, mas até o começo do século passado, quer dizer, no começo ali até 1900 e pouquinho, era uma doença em que, enfim, a nossa sociedade ainda não entendia. E é uma doença que marca muito, é uma doença muito carregada é muito estigmatizada, é muito simbólica, é uma doença muito antiga. A Bíblia cita muito a hanseníase, para quem não sabe, é lepra, né? Enfim, e o tratamento desses pacientes, até o final dos anos 70 no Brasil, era feito pelo isolamento. Eles eram presos, assim, literalmente presos, muitos deles até pela polícia, e eram trancafiados nesses hospitais colônia, onde eles até tinham uma certa infraestrutura, mas eles não podiam sair dali. Eles eram legalmente segregados. E isso aconteceu até 1976, essas colônias funcionaram, e, enfim, por uma série de evoluções, seja na farmácia, seja na própria política de saúde do Brasil, esses hospitais colônias decidiu-se que isso era muito cruel, esse isolamento era muito cruel, que é, obviamente, mas decidiu-se que, então, que em meio a tanta crueldade, vão acabar com os hospitais colônia e liberar essas pessoas para voltar para casa. A pergunta é, depois de 40, 50 anos, que casa, né? Ninguém mais tinha para onde voltar. E essas pessoas continuam, assim, é uma coisa que, apesar de já conhecer bastante tema, eu continuo pasmo, assim, elas continuam até hoje nesses lugares, assim, os lugares estão virando ruínas, e elas ficam lá gravitando em volta dessa estrutura que oficialmente foi extinta, mas na verdade a única coisa que foi extinta de fato foi uma estrutura mínima de vida que eles tinham, assim, sabe? Esse aqui é outro projeto também. Esse eu fiz bem pertinho de casa. Esse aqui é o lixão de Brasília, é o aterro sanitário de lá. E, na verdade, essa história, guardadas as proporções, assim, é bem menos ambiciosa que as outras. Assim, ela foi feita num tempo menor e era um assunto que me chamava bastante atenção também, pelo fato de estar muito perto de mim e muito longe ao mesmo tempo. E eu comecei a passar uns dias lá, uma semana, até que não deu muito certo. Assim, eu comecei enfim, a sofrer umas ameaças, tal, e eu acabei tendo que parar o projeto antes do tempo. Assim, sabe? A situação começou a ficar... Chegou como diria um grande amigo nosso, assim, ao limite da irresponsabilidade. Né? E aí eu tive que... É um projeto que acabou sendo interrompido, assim, Eu até penso em continuar na medida que a história desse lugar evolua um pouquinho.
esse lixão já está bem próximo de ser fechado, e eu tenho muita curiosidade de entender o que vai acontecer quando ele efetivamente for fechado, porque a maioria das pessoas que trabalham ali, vivem ali, e, enfim, descontadas a insalubridade da situação, elas dependem disso, né? Então, eu torço para que o desfecho dessa história não seja tão efetivo e tão simples quanto a desativação dos hospitais colônia. Esse é um projeto que eu gosto muito dele, até ele talvez seja um contraponto a tudo isso que a gente viu aqui. Depois de um certo tempo viajando, depois de um certo tempo na estrada, assim, eu comecei a ter a sensação de que, apesar de estar em lugares bem diferentes, assim, em algumas cenas, em algumas situações, em algumas conjunturas, assim, eu tinha a sensação de que eu estava sempre no mesmo lugar. Assim, eu comecei a achar pedaços, assim, fragmentos dos mais diversos lugares, das mais diversas situações, e em alguns pontos, assim, eles eram absurdamente semelhantes. Então eu comecei a pensar um pouco sobre isso e acabei... É um projeto que eu toco até hoje, é quase que uma terapia, assim, é muito bacana fazer, porque... E é um projeto que ele, ao contrário dos outros, que tem um caráter assim, fortemente ativo, quer dizer, eu faço uma pesquisa, eu descubro, eu sei que tem, enfim, e eu vou e eu realizo. Esse é um projeto que... Sombria é o nome dessa cidade imaginária, assim, que vive acredito eu que no inconsciente de cada um tem a sua, essa é a minha. Mas é uma cidade que eu não consigo ir para ela, eu tenho que esperar ela vir a mim. Então, é uma coletânea, na verdade, de vários caquinhos de realidade que acabam tendo uma linha narrativa comum. Assim. Isso aqui é outro projeto que eu gosto muito também. Bom, Jericos, para quem não sabe, não é um burrinho. Tá? Jerico é um... Como é que eu defino? É um meio de transporte, que existe em alguns pontos da Amazônia madeireira. E ele nada mais é do que um motor lá de 2 tempos, a diesel, na maioria das vezes um motor de bomba de garimpo mesmo, não é um motor de carro. Ele é mais acessível, é mais fácil. Você não imagina... No coração da Amazônia, você não entra na concessionária da Nissan e compra uma caminhonete. Então, os sujeitos pegam um motor de garimpo, espetam um volante, 4 rodas e um chassi, que na maioria das vezes até de madeira e fazem um veículo super interessante. Assim. E é muito forte por conta do motor estacionário e usado para carregar madeira, para puxar a tora de madeira em zonas de floresta e desmatamento que são bastante... lamacentas e irregulares. Assim. Esse veículo é tão popular que, em Alto Paraíso de Rondônia, eles inventaram o Grande Prêmio Internacional de Jericos. Que eu pirei quando eu fiquei sabendo disso. Sabe, esse é até um assunto um pouquinho diferente, isso já até saiu, eu vi isso. O Globo, eu acho que cobriu isso de uma maneira até bem extensiva, assim, uma cobertura bem bacana, mas, na minha opinião, muito colada ainda no que o jornal espera de uma cobertura como essa. Eu achei que ainda existia um espaço, dessa vez o espaço até não foi tão em termos de ineditismo, mas sim em termos de pegada mesmo. Assim, achei que existia espaço para apesar do conteúdo ser o mesmo, para uma forma um pouco diferente. E aí investi nessa história, eu gosto muito dela. Então, esse aqui é outro projeto também. Quer dizer, obviamente todos são projetos, né? Mas enfim, isso é a minha retribuição à cidade que me acolhe, né? Eu sou do Paraná, na verdade, mas fui criado em Brasília, moro lá desde de muito cedo, desde 83, na verdade. Então, e é uma cidade com qual, enfim, até por viver lá, é uma cidade que eu conheço bastante e uma coisa que me incomoda muito também na imagem que Brasília, e que principalmente o plano piloto tem, é essa ideia de cidade planejada. Brasília é uma cidade que não tem esquinas, e né, a asepsia que Brasília tem, a asepsia urbana que Brasília tem. E, enfim, fruto, claro, de uma cidade planejada, e fruto de uma prancheta. Né? Na verdade, foi uma ideia que, na marra, ali foi feita real.
Só que isso já tem 50 anos, e o ser humano está se apropriando dessa ideia, desse conceito, e transformando ele numa coisa realmente real, né? Quer dizer, o humano está habitando o urbano, e, na medida do possível, transformando isso. E cria-se uma atmosfera que me é muito interessante, assim, e pouco vista. É um ângulo pouco visto da cidade, eu acho. Então, na verdade, isso é um projeto antigo, até por morar na cidade, é uma ideia que eu tenho há muito tempo já. Só que, como o André falou, é muito difícil de viabilizar essas coisas, às vezes, sabe? E, assustadoramente, na sua cidade, às vezes, é mais difícil, porque a gama de opções é maior, né? Você conhece muito a cidade, então... E o cotidiano se impõe também, né? A vida se impõe também, você tem compromissos e coisas para fazer que você não tem que contar fora. Né? E a chance de poder deixar para amanhã é terrível, né? Porque você sempre deixa para amanhã. Até que eu escrevi essa ideia, que me é muito antiga já, numa bolsa da Funarte, que em 2008 o projeto foi contemplado. Então, igual o André, pela primeira vez na vida, eu tive condições de tocar uma história sem precisar me preocupar em o que fazer nos 6 meses para pagar o aluguel. E essa aqui é, enfim, a última história que está terminando agora. Isso é o terremoto do Haiti, agora de janeiro de 2010. A história dessa cobertura já é oposta a todas as outras histórias. Isso eu fui como freelancer, claro, mas eu fui destacado. Eu fui pela revista Época fazer essa cobertura. Foi uma cobertura encomendada. É a única grande cobertura remunerada que eu tenho, assim, fruto de uma encomenda, uma coisa profissional, né? O resto é tudo muito amador, assim. E, enfim, fiquei uma semana em Porto Príncipe e, assim, foi uma cobertura muito difícil de fazer e muito, assim, é disparadamente a coisa mais, a escala eu já vi muita bagaceira, mas a escala da destruição em Porto Príncipe foi assustadora, assim, sabe? Uma coisa muito difícil de você administrar, principalmente do ponto de vista emocional, assim. Enfim, mas exatamente por ser uma cobertura encomendada e exatamente por estar lá representando um veículo, eu não pude ficar o tempo que eu acho que eu deveria ter ficado. Então, fiquei uma semana só. De novo, por ter sido uma encomenda, eu acabei chegando lá depois. Assim, claro que a revista teve uma série de problemas de logística mesmo, né, para conseguir chegar em Porto Príncipe. Então, essa, na verdade, é a segunda semana do terremoto. Eu cheguei lá exato 7 dias depois do tremor, que destruiu tudo. E nos 6 dias que eu fiquei lá, eu tentei traduzir, assim, ao máximo o impacto que eu mesmo tive, assim, sabe? Muitas vezes essa tradução é frustrada, assim, porque a experiência em primeira pessoa nunca vai caber numa fotografia, sabe? Eu queria fazer uma segunda grande questão, né, ou colocar uma segunda grande questão, que é essa questão da autoria, em oposição a um editorial, né, quando você tem uma solicitação, uma pauta feita por um veículo de imprensa ou por uma agência, e vocês dois têm esses projetos que vocês realizam por conta própria. Essa forma de trabalhar, diferente das agências, voltando um pouco na história, das agências de fotografia que se formaram na década de 80, por exemplo, como a Ágil, eu não sei se o Milton Guran está aqui, a F4 com a Nair Benedito, o Juca Martins. Hoje a gente tem vocês que têm projetos autônomos e produções que vocês arriscam tudo até a ponto de ficar sem dinheiro para aluguel, né, na hora de voltar. E como é que vocês administram isso? A gente sente que é uma obsessão. Eu estava comentando ontem com o Anderson que no trabalho do Jorge Russo apresentado aqui, a gente sente
o deslumbramento, a paixão e a obsessão da realização do trabalho, a ponto de se deslocar, correndo riscos em áreas e episódios que vocês se envolvem, com uma obsessão apaixonada mesmo, que é o que movimenta, a gente sente que é o que movimenta o trabalho de vocês. Então, como manter a autoria diante desse golpe, né? Até a conversa hoje está sendo denominada golpe de luz, mas são golpes diversos de várias origens. Então, como essa autoria se mantém diante da situação e diante mesmo da viabilização desses projetos, né? Como é que isso se dá e como é que vocês se organizam para que isso aconteça, para que a autoria sobreviva? Tá. Bem, para mim, assim, a maioria dos projetos que eu uso as revistas para bancar os projetos, na verdade. O Casa Amazônia quando eu comecei a fazer isso, eu passei 5 anos indo no mínimo 10 vezes por ano para a Amazônia, mas sempre, algumas vezes por minha conta totalmente, mas várias vezes com uma revista pagando pelo menos uma parte do tempo para eu estar lá. Então isso envolveu um trabalho absurdo de, primeiro, fazer as pessoas se interessarem pela questão, que quando eu comecei a fazer não se via praticamente. Depois que começou a Globo ter os especiais sobre a Amazônia, essas coisas, mas antes não se via, não se falava, não se sabia, não se entendia. Então eu comecei primeiro procurando os correspondentes estrangeiros aqui e azucrinando a vida deles para fazer histórias da Amazônia. E aí depois comecei a fazer a mesma coisa nas revistas daqui, o que é uma experiência mais frustrante um pouco. Mas o fato de eu escrever ajuda, porque eu podia ir sozinho. Basicamente, o que me pagavam, eu acabava gastando praticamente tudo no trabalho. Não posso dizer que era um trabalho remunerado, porque... Então, assim, e a partir daí eu comecei a sempre fazer os projetos dessa maneira. Assim, eu cismo com o tema e arrumo a maneira que for possível para continuar fazendo. E, normalmente, os trabalhos de encomenda eu procuro sempre pegar trabalhos que me levem para onde eu quero ir. Porque, assim, eu não faço uma diferença entre trabalho de encomenda e trabalho pessoal. Assim, quando eu vou fotografar para mim. E hoje eu consegui uma situação que, assim, eu tenho essa liberdade. Com qualquer pessoa que eu trabalho, eu faço o que eu quero. E também, assim, se não for assim, eu não me interesso em fazer. Porque pelo pagamento não se justifica tanto, porque não é essas coisas todas. Então, se não vale a pena realmente o esforço que eu coloco, eu não vejo sentido em fazer. Porque, normalmente, assim, uma revista me manda para um lugar, sei lá, por 3 dias eu fico 7, 8. Então, para justificar esse envolvimento, tem que valer a pena, a história tem que me interessar, tem que ser uma questão que tem que me interessar muito e tem que poder fazer do meu jeito, senão não vejo muita razão. E qual foi o primeiro projeto que você se lançou assim, dessa forma? Bem, o Afeganistão foi meio uma curiosidade, né? Não posso dizer que foi um projeto, eu fui para ver qual era e conhecer uma realidade que eu tinha uma curiosidade para conhecer que eu não conhecia. A Amazônia foi o primeiro projeto que eu comecei, assim, começou com uma história que eu fui fazer, que a história cresceu e aí começou sobre o trabalho escravo. Eu comecei a fotografar fazendo um trabalho sobre trabalho escravo que virou 6 meses de trabalho. E aí, a partir daí eu me dei conta que a região era uma região hiper complexa, que assim, nem o governo não sabe o que se passa lá direito, as pessoas das capitais dos estados da Amazônia não têm noção do que se passa de verdade no interior, que é onde está acontecendo, né, onde a vida acontece. Assim, hoje em dia, o Pará, por exemplo, é o Congo brasileiro. Belém é como se estivesse na Europa em relação ao Pará profundo, que é onde o coração das trevas realmente existe. Então, isso muito também por causa dos custos, né? A imprensa brasileira não cobre porque é caro, então não é importante, né? E acho que a questão das histórias chaves do Brasil hoje em dia ainda é o que se passa no Pará. Então virou uma obsessão, assim. Eu cheguei a um ponto que eu parei por 2 anos de não ir uma vez lá porque eu estava ficando exausto, assim, não conseguia fazer outra coisa. Então,
Mas a partir daí, quer dizer, o modelo de viabilizar o projeto continuou. Hoje com Angola eu faço a mesma coisa, eu tento conseguir assignments que me mandem para lá, ou que não me mandem para lá, pelo menos assim, que paguem alguma coisa, e vou juntando um com o outro, no final das contas dá para voltar e ainda pagar o aluguel. Você disse que quando você fez aquele trabalho na Alemanha, com a Bolsa, você acha que esse é o caminho para a viabilização com essa liberdade que você precisa? Depender de Bolsa não é uma coisa muito realista, né? A gente tem que torcer por elas, mas não dá para depender delas, assim. Mas é o ideal. É a maneira ideal de trabalhar, poder focar numa coisa e deixar o assunto determinar o tempo que você vai levar para fazer. Assim, não dá para você chegar determinando coisas ao assunto. Você não tem esse controle, né? Então aí até... E eu sei, era para ficar 3 meses, eu fiquei 6 fotografando, mais 2 preparando a exposição, que foi na Finlândia, que era parte do projeto. Mas assim, quando eu fui embora de lá, assim, eu senti que estava começando a abrir as portas. Assim. Por mim, eu ficaria mais 1 ano, no mínimo, fazendo o projeto, ou 2. Mas chega uma hora que você tem que botar um limite também, porque... Mas assim, é a maneira ideal, assim, não ter distrações, assim, mergulhar completamente numa coisa e fazer. Hoje em dia eu estou tentando fazer isso com as favelas, assim, são trabalhos que eu estou fazendo por minha conta também, estou tentando conseguir grana para... Agora estou tentando, assim, estou evitando fazer do meu bolso também, que chega uma hora que você cansa de viver para trabalhar. Mas eu tento não misturar com o trabalho para a revista, essas coisas, para poder ir para lá, fazer no meu ritmo, quando eu quiser, como eu quiser, sem compromisso, sem obrigação, sem pressão de prazo, de completar alguma coisa. E você, Anderson, como é que é essa realização e a manutenção da autoria diante das adversidades? Bom, pois ouvindo o André falar, a gente precisa tomar um café depois, André, porque você é o meu sonho de consumo, assim, sabe? Eu não, esse negócio de conquistar a liberdade de trabalhar do jeito que, claro, que dentro de um espaço de mobilidade razoável, assim, mas conseguir a liberdade para trabalhar nos assuntos que te interessam, do jeito que você acha que eles devam ser trabalhados, para mim isso é uma coisa que... logisticamente, eu só consigo fazer isso até hoje do meu bolso, salvo a Bolsa de Brasília, que é uma coisa muito específica, assim, mas não é... Eu consigo, por exemplo, porque eu escrevo. O fato de eu escrever me permite viajar sozinho, o que é uma grande felicidade. Mas para mim isso acaba, não sei, até hoje não funcionou direito e creio que não tanto por conta de falta de tentativas, mas... isso, pelo menos para mim, assim, drena uma quantidade de energia. Eu digo, essa mobilização, essa articulação, me drena uma quantidade de energia e de tempo e de dinheiro, porque eu tenho que abdicar de alguns trabalhos para poder me concentrar nisso, que acaba que o meu trabalho acaba sendo esse, quando, hipoteticamente, quando eu conseguisse essa pauta, né, eu já estaria cansado o suficiente para já não querer mais ir, sabe? Então, eu não sei, talvez me falte essa disciplina, essa articulação e talvez até essa paciência toda, assim, sabe? Eu começo a ficar muito agoniado, cara. Eu acabo pagando, acaba sendo mais fácil, assim, sabe? Não que eu seja rico, assim, muito pelo contrário, mas... enfim, se você ganha pouco, o segredo é gastar menos ainda. Então, a maioria dessas viagens é feita com, sei lá, milha da TAM, ficando, sei lá, na barraca, na varanda de alguém. Então, na verdade, a questão da grana, assim, até não é tão assustadora, assim. Tem coisas piores, na verdade, assim, eu acho, sabe? Eu acho que o grau de envolvimento, assim, que é o mais difícil de você conseguir isso. E eu acho que a autoria, pelo menos no meu caso, vem exatamente dessa inquietação, assim, na verdade, eu não vejo uma necessidade de conciliar o meu desejo autoral com o desejo logístico. Na verdade, a hierarquia de valores entre os dois, para mim, é muito claro, entendeu? A logística é um desdobramento da minha inquietação frente a uma dúvida, assim, sabe? Então, eu nem vejo espaço para conciliação. Não é a inquietação manda e a logística obedece no limite da capacidade dela, sabe? Mas, na verdade, a gente está percebendo que a autoria só se sustenta na hora em que você não tem uma pauta demandada por um organismo, por uma mídia ou por uma publicação que te diz o que fazer.
essa demanda é sua, essa busca é sua, então o autoral se garante por essa realização plena e individualizada. É uma maneira que eu encontrei também de ter o controle autoral do que eu faço, assim, os assuntos que eu cubro, normalmente, eu estou sempre voltando a eles, então eu acabo virando, não uma autoridade no assunto, mas assim, eu sei bastante sobre os assuntos. Então, como eu trabalho muito com imprensa estrangeira, eles acabam vindo a mim não só pelas fotos, mas também pelo acesso às histórias. Eu sei chegar nos lugares, eu sei entrar, eu sei quem procurar, eu tenho contatos, então isso abre as portas para fazer matérias complicadas, principalmente. Isso facilita muito, né? Porque em vez de ter que perder 2 semanas dependendo de outras pessoas reproduzir, para mim é um problema, que eu acabo virando fixer também, que é um saco, que eu tenho que ficar paparicando o repórter, mas atrapalha bastante, assim, porque tira a atenção do que eu deveria estar fazendo, mas me permite também fazer as minhas histórias do meu jeito. Como eu tenho acesso à história, ela vai ser contada da minha maneira. A gente precisa muito tomar um café. Mas sim, pegando só complementando isso, olha, Roseli, eu tenho esperança ainda de que, assim, no sistema atual, pelo menos no sistema que eu conheço, no sistema ao qual eu tenho acesso, assim, é quase que inconciliável, assim mesmo, uma demanda de um veículo, uma demanda editorial, uma demanda de trabalho, na verdade, seja com os assuntos nos quais eu acredito e principalmente com a maneira que eu acredito que esses assuntos devam ser tratados. Mas em alguns casos o Haiti, eu acho que para mim é um exemplo, apesar de, né, ter tido uma série de problemas, assim, foi curtinho. Hoje eu entendo que eu deveria ter ficado mais, mesmo. Mas enfim, na hora é tudo muito rápido, é tudo muito complicado, é difícil de julgar. Talvez eu pudesse ter ficado mais tempo lá e desdobrado e transformado uma encomenda comercial numa coisa. Não tive essa esperteza toda na hora, acabei voltando um pouco antes do que eu gostaria. Mas para mim, assim, isso foi super acalentador, assim, porque foi a primeira vez que eu tive. Eu nem sei se eu tive essa liberdade ou se eu impus essa liberdade. Não sei. Eu simplesmente fiz e o que esse cara vai me fazer? Vai me mandar voltar? Não volto. Sabe? Daqui eu sou incontrolável, né? Assim, daqui não tem celular, assim, ninguém fica me ligando. Então, eu acredito que torço, na verdade, rezo, talvez melhor, para que, enfim, para que os veículos, para que os canais de comunicação amadureçam o suficiente para entender que o trabalho do repórter é reportar, né? É entender uma realidade e traduzir essa realidade conforme o entendimento dele. E não chegar lá e cumprir um montão de tabelas. Né, aqui eles veem ainda como o fotógrafo, como o ilustrador do texto do repórter, né, não como um outro repórter contando a mesma história. Exato. Visualmente. E às vezes o problema, eu acredito que ele vai uma escala além. É exatamente isso. O fotógrafo é o ilustrador do texto do repórter e o repórter é o ilustrador do pensamento magnífico de um chefe de redação que está a 4.000 quilômetros sentado. E não tem ideia do que se passa lá. E no carpete, entendeu? Eu acho que a grande questão, na verdade, que era a última questão que eu ia colocar, é exatamente essa. Do comprometimento da visão dos veículos de comunicação, que já tem uma demanda pronta, e não é à toa que a gente vê aquilo que a gente estava falando um tempo atrás, que é a mesma informação repetida inúmeras vezes, né? Então, essa sensação de sufocamento que a gente tem pela quantidade de informação que a imagem nos fornece hoje, na verdade, ela não é uma quantidade de informação, ela é uma quantidade de um mesmo que mantém a visão dos veículos de comunicação. Não, é ruído, assim, eu acho que não existe uma oferta grande de boa informação. Existe muita oferta, tem muita coisa por aí, mas a qualidade hoje em dia tem a mesma quantidade do que tinha 20 anos atrás. Até menos, às vezes, porque fica tão vulgarizado, tão banalizado, que não se dê nem o trabalho de fazer direito. Se anestesia o olhar ao invés de estimular. Mas não sei se é anestesia. Para o público, assim, eu acho que não muda muito, porque você vê um trabalho bom, ele salta. Ele se destaca do que está em volta. Assim, ele fala, com a foto digital, complicou a fotografia. Eu não acho que complicou, assim, em termos de oferta, porque tem muita coisa feita, sim, mas
Cadê a qualidade, entendeu? Não é porque você tem uma câmera que você vira um fotógrafo, né? O que fotografa é o olho, não é o aparelho. Então, o que facilita, sim, é que agora é mais acessível. Então, quer dizer, estatisticamente, se em cada 1 milhão tem um gênio, então, se tem, né, 100 milhões fazendo, você vai ter 100 gênios. Se tem 1 milhão fazendo, vai ter um gênio. Então, mas fora isso, eu não acho que o maior volume de fotos sendo tiradas significa que tem uma oferta maior de boa fotografia disponível. Agora, essa falta de qualidade, talvez essa falta de conteúdo, vocês acham que tem a ver com a crise pela qual os veículos estão passando? De transformação, de renovação, de até uma questão administrativa? Eu acho que é justamente o contrário, na verdade. Essa massificação, essa pobreza de diversidade de conteúdos, ela não é fruto da crise. Acredito eu que ela é a geradora da crise, sabe? Acho que as pessoas estão, até, enfim, com o advento da internet, com o advento as pessoas estão descobrindo que existem outras formas de você tentar buscar informação de qualidade e, aos poucos, assim, as pessoas estão começando a entender que, em alguns lugares, enfim, existem alternativas a isso. Então, acredito eu que é por isso que a tiragem não para de cair, porque não é que a qualidade está ruim porque a crise aconteceu. A crise está acontecendo porque a gente não tem qualidade para sustentar ela. E às vezes eu fico pasmo de ver que a posição das revistas, e que é com quem eu mais trabalho até no Brasil, assim, o negócio está indo para o buraco. E a solução que os caras arrumam, a estratégia que os caras arrumam empurrar no buraco. Vamos fazer do jeito que a gente sabe fazer, que é para não vamos, tipo assim, a gente está em crise, então não vamos inventar, vamos fazer do jeito que a gente sabe. Continuar igual. Por exemplo, e depois reclama que perde o emprego. Né? Mas eu acho que tem uma questão assim, grave aqui no Brasil também, que é o modelo das empresas de jornalismo aqui. Quer dizer, é um modelo totalmente centralizado na pessoa contratada, é um emprego. A maioria das pessoas numa redação vê aquilo ali como um emprego. E não se faz bom jornalismo com emprego. São modelos incompatíveis. Assim. Então, acho que aqui as redações, assim, a grande maioria é bem medíocre. Sabe, intelectualmente, são preguiçosos, estão preocupados. 5 horas eu tenho que pegar minha filha na escola, tenho que jantar. Vira uma coisa secundária a qualidade, não é importante. O importante é cumprir, né? Cumprir as funções ali, fechar o negócio, pronto. Tanto que eventos como esse tem pouquíssimos editores de foto presentes. Assim, é uma coisa que me assusta. Qualquer vernissage, essas coisas no Brasil, você não vê editor de foto. Os editores de foto não conhecem nada, não conhecem as revistas, só conhecem as revistas do mercado que compete com eles. Você fala com revistas de fora, as revistas fundamentais para conhecer, nunca ouviram falar. Então você vê, como é que pode ter qualidade numa situação dessa? Assim? Eu acho que é uma questão principalmente de qualidade humana, de material humano. Assim. São pessoas que é mais grave do que isso, é um comprometimento mesmo. As poucas revistas que a gente tem já tem uma visão política, administrativa comprometida com... que são estruturas, né? Basicamente são 2 editoras, né? A Globo e a Editora Abril, que são estruturas corporativas, assim, quem dirige as revistas é o ex-contador. São pessoas que não são específicos da coisa, não entendem a coisa e não têm interesse em entender. E aí vira isso, né? Você vê as revistas da Abril, desculpa se vê alguém aqui da Abril, mas assim, você vê na banca, são todas iguais. E a qualidade visual, assim, são horríveis, não é só a fotografia que é ruim. O layout é horrível. Você vai na banca de jornal, é assustador, você sai correndo, é muito ruim tudo que você vê. Então, como é que você vai esperar, né, bom trabalho publicado nessas publicações? Assim, os temas são sempre os mesmos, as matérias são sempre feitas com o mesmo ponto de vista, com o mesmo lead, né? Muda o lead de uma para outra, é praticamente igual. Assim, é muito preguiçoso tudo. Assim. Eu acho que é uma questão de empenho mesmo, assim, não tem comprometimento com o resultado. Obrigado. Eu acho que a gente colocou as 4 ou 5 questões básicas para a gente poder começar a dialogar com o público. Vamos acender para a gente ver a plateia e abrir para perguntas, questões. E diminuir um pouquinho a luz aqui, talvez, pode? Senão a gente não enxerga direito o público. Tem um microfone, alguém leva o microfone para ele para poder gravar? Então, quem levantou a mão? Olá.
Eu tenho vontade de entrar numa favela para poder fotografar, mas eu nunca entrei na favela. Então eu fico com medo. O que acontece? Eu tenho que procurar alguém. Às vezes eu fico pensando, eu vou entrar lá, o cara vai me roubar a minha câmera, eu vou passar mais 3 anos economizando para poder comprar outra. Lá dentro não te roubam. Ou será que eu estou só imaginando, eu tenho que ter coragem de ir lá e entrar e tentar fazer o que eu quero? Bem, todo lugar tem uma maneira de entrar. Assim, não existe lugar que você não entre. E favela assim, é bem simples. Assim, tem um interlocutor entre a comunidade e o mundo lá fora que se chama Associação de Moradores. E eles fazem todas as pontas. Quer dizer, você, para trabalhar numa favela, você vai na Associação de Moradores. E fala, explica o que você quer fazer, e aí eles fazem a negociação por você. Você não se mete diretamente na negociação. Mas é um lugar aberto, assim. Normalmente, você não precisa procurar... Se você não sabe o que você está fazendo ali dentro, você não precisa procurar ninguém. Vão te achar. E vão perguntar o que você está fazendo ali. E se você não tiver uma resposta que eles que agradem a eles, vão dizer... O rumo é o contrário. Vai embora, mas assim, não... É muito raro você ser hostilizado numa favela, assim, diretamente. Claro, tem limite, tem lugares... Acho que qualquer situação, assim, você tem que primeiro observar. Você tem que sentir o ambiente à sua volta. Assim. Eu não entro em lugar nenhum sem parar um tempo, ficar olhando, entender o que está acontecendo à minha volta. E favela, você percebe, né? Você está muito quieto, está estranho... Você mede pelo volume humano. Você está muito quieta porque está estranho. Mas, normalmente, você não é uma ameaça para eles. Então, eles não têm... Entre. Aqui. Peraí, gente. Tem uma fila, tá? Tem pessoas que estão pedindo. Você levanta a mão. Tem uma pergunta aqui do... Bom dia. Parabéns aí pela exposição. A gente fica bem sensibilizado pelas imagens. Então, minha pergunta é justamente nesse sentido, da sensibilização mesmo, porque você vê assim, às vezes um médico que opera todo dia, ele já não tem ele tem o sangue frio de ver aquilo. Então, eu queria saber como que vocês se mantêm sensíveis a esses acontecimentos, à dor, ao sofrimento, à pobreza, e, quer dizer, se isso vira uma coisa comum, porque para a gente que vê, não. Olha, Bom, eu não posso responder pelos próximos 20 anos, assim, mas até agora não acredito que alguém consiga se acostumar a isso, sabe? Você paga um preço, eu acho, sabe? Você tem uma... Você não vê essas coisas, você não vê o que eu vejo, você não vê o que o André já viu e emocionalmente você não sai impune desse tipo de coisa, sabe? Ela te cobra um preço. E o segredo todo, eu acho, é a administração. Não é que... Isso vai acontecer, sabe? Essa ressaca emocional vai aparecer. Acredito eu, até agora, pelo menos, a lição que eu tiro disso tudo não é... Eu não me preocupo com o que eu sinto, com o que eu vou pensar depois, ou durante, ou mesmo antes. Mas é como eu vou lidar com isso, assim, sabe? Eu acho que tudo se resume... Eu gosto muito das respostas simples, porque são as que melhores... Quanto mais simples a resposta, maior o poder dela de generalização e de encaixar em várias peças ao mesmo tempo. Responde a pergunta da favela também. Eu acho que tudo é uma questão de você saber o que você está fazendo naquele lugar e por que você está fazendo aquilo, entendeu? O peso emocional tem um preço, mas dependendo do que você está buscando, esse preço vale. Então, enquanto essa relação de custo-benefício vale a pena, eu vou estar fotografando. Na hora que eu me perguntar, eu queria, mas eu não sei se vou... Se eu não tiver um motivo, eu não vou ser louco o suficiente para entrar, seja fisicamente num lugar, seja emocionalmente numa história, sem saber direito o que eu estou querendo dela e o que eu vou tirar, porque senão te esmaga muito rápido, assim, eu acho, sabe? Pelo menos é a minha percepção até aqui. Bem, eu normalmente volto destruído de matéria complicada. Assim, eu perdi 10 quilos no Afeganistão, Amazônia, cada viagem eu botava 5 quilos a menos. E até chegou um ponto, assim, acho que quando eu fui para a Alemanha, foi até um alívio muito grande, que eu estava de saco cheio já de fazer coisa pesada.
estava me afetando pessoalmente, assim. Comecei a não conseguir interromper, voltar e não voltava, assim. A Amazônia foi um projeto que foi muito complicado para mim porque eu me envolvi muito, assim, com as questões e começou a dominar a minha vida de uma maneira que estava afetando o meu humor, minhas relações, e eu comecei a questionar, assim, não quero mais viver nesse mundo cão, assim, porque realmente você acaba para virar a sua vida. E aí, quando eu veio para a Alemanha em 2007, foi um alívio enorme, assim, e me fez pensar o que eu queria fazer da minha vida. E eu comecei, a partir daí, a mudar um pouco o foco dos projetos. Assim, eu comecei a querer... Comecei a perceber também que é o seguinte, que é muito fácil fotografar desgraça. Assim, fotografar guerra é a coisa mais fácil que tem. Está tudo acontecendo à sua volta, só precisa olhar e fotografar. Você não tem que se envolver, está ali. E eu comecei a ver que mas o mundo não é só isso. Né? Assim, você vê os prêmios, principalmente, assim, 90% das histórias são catástrofes, assim, e sendo que desses 90%, 50% são as mesmas histórias. E, quer dizer, o mundo não se resume a 3, 4 histórias por ano. E eu comecei a procurar... foi um dos motivos que eu parei de querer... eu tentei ir para o Iraque e não consegui dinheiro, aí eu desisti. E aí eu comecei a me questionar, assim, eu quero ir para outro conflito, assim, comecei a pensar, mas para quê? Assim, isso define o mundo? O que define o mundo hoje? Aí eu comecei a olhar para as histórias com um viés positivo, mas não por ser positivo, não por ser uma coisa bonitinha, mas assim, o negócio das favelas, o negócio da Alemanha. São histórias ricas, importantes, que têm um efeito muito mais duradouro no impacto daquela sociedade e do mundo como um todo, do que as tragédias. As tragédias se esgotam até a próxima tragédia acontecer, quando a próxima tragédia começa. Então eu comecei a procurar histórias que têm uma vida longa. Assim, tem um impacto de longo prazo na vida das pessoas envolvidas e do mundo. Então eu comecei... Isso é uma maneira também de me afastar também do cobrir o mundo cão, porque para mim chegou um ponto que ficou chato, assim, perdeu a graça. Eu queria só fazer uma interferência nessa fala deles, que logo no começo a gente estava falando da estruturação do fotógrafo como pessoa, né? Essa estruturação, essa formação contínua, a busca dessa visão que dá um objetivo para o seu trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo, inclusive para se escapar um pouco da espetacularização da dor, da tragédia, que banaliza e não colabora, né? E que transforma, que tem essa capacidade de transformação. Então, eu queria depois, numa das falas, se vocês pudessem incluir, como é que vocês fazem para reciclar e se formar permanentemente em relação a esse esvaziamento e a esse desgaste. Querem falar agora? Pode falar agora. Assim, eu dos 2 anos para cá, me dei conta que o que me interessa principalmente para documentar e para entender é a questão urbana. É a questão de como resolver as cidades, como as pessoas lidam com elas e como elas podem se resolver para virar em lugares melhores. E eu gosto muito de arquitetura, uma coisa que me interessa muito, eu gosto muito de urbanismo também. E eu comecei a estudar muito isso, comecei a ler a respeito, comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto. E além também, assim, eu leio jornal hoje em dia, mas dá uma olhada nas manchetes, assim, não está ali o que vai embasar as minhas histórias, assim, está em coisas mais que se aprofundam mais na questão. Então, assim, acho que você tem que, para funcionar, para o trabalho fazer sentido, primeiro você tem que entender muito a história. Você tem que conhecer o que você está documentando e tem que mergulhar a fundo na questão que você está falando, né? Quer dizer, não é o lugar, não é Angola, é o que significa, o que implica, qual é a consequência para a região, qual é a consequência para o mundo, como aquilo... Porque, assim, as histórias assim, não são a história em si, é o que ela representa, é o microcosmo de uma história que eu quero contar maior. Assim, eu conto essa história através dessas pessoas, desses lugares. Mas ele não se esgota aí. Então, é sempre ter em mente isso, assim, que é uma coisa mais ampla. Assim, é pensar o mundo, basicamente. Eu acho que enfim, ninguém cria alguma coisa a partir do nada, né? Você inputs novos nada mais são do que conexões novas entre inputs antigos, né? Uma ideia nova, na verdade, é uma maravilhosa junção de 2 ideias que já existem, assim.
E digo isso porque, se você realmente está preocupado e está engajado em pensar algo novo, e novo não no sentido de absolutamente inédito, mas novo no sentido de verdadeiro e original em relação ao conceito que você tem né, de determinada ação. Então, e para você... se isso realmente é o objetivo da história, se o objetivo é buscar um viés novo, pelo menos novo para mim, assim, quando eu busco alguma coisa, eu estou procurando um viés novo para mim. E esse viés novo, ele vai necessariamente, obrigatoriamente vir de conceitos pré-adquiridos já. Então, ler muito, tentar entender muito. Eu acredito muito em abstrair a área de conhecimento. Assim, eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer no tempo que me sobra, eu gosto muito de literatura clássica, gosto muito de gravura, gosto muito de pintura. Não que eu não veja fotografia, sabe? E vejo muito até. Mas eu acho que muitas vezes não é tão eficiente assim. Você acaba ficando muito preso dentro do mundo da fotografia. Muitas vezes você dá um passo atrás e tentar entender como outras manifestações do pensamento acontecem. Às vezes isso acaba te trazendo um viés novo. Talvez essa transferência de áreas de conhecimento. Assim, eu acredito que ler um livro, ler uma história, ler uma narrativa literária, guardadas as proporções, claro, mas talvez acaba sendo muito mais útil para uma narrativa fotográfica do que você ficar exclusivamente bebendo em outras narrativas fotográficas. Eu acredito muito nessa interconexão de áreas de conhecimento. É contar uma história, né? Literatura normalmente... Mas não é isso? Literatura conta bem, né? No final das contas não é isso? É contar uma história? Eu vejo assim, os projetos, eu vejo como literatura, assim, porque tem que ter os capítulos, a história tem que se estruturar, a narrativa toda, eu penso uma narrativa como se fosse um documentário, como se fosse uma novela mesmo, assim, porque a história tem que estar contada nas fotos, não são as melhores fotos, né? São as fotos que juntas contam uma história. André, Anderson, Roseli, eu vou chamar mais duas perguntas aqui da plateia, porque a gente está com o tempo fechando. Eu vou passar aqui para o Eduardo Mulaert. Tem mais alguém? E uma para a Ana Carolina aqui, lá, e a gente encerra, tá? Em geral, o fotojornalista se apresenta como uma espécie de Indiana Jones, assim, que diz que vai lá, mata a cobra e mostra o pau. Eu estou vendo aqui dois fotojornalistas extremamente singelos, quase humildes na sua postura, e que, no entanto, nos arrasam com um trabalho absolutamente espetacular, que podia estar em qualquer revista internacional, em qualquer agência internacional, e que tem já uma marca forte de autoria. Então, a minha pergunta é se você já tem consciência do nível de importância fotográfica do trabalho de vocês, e se as grandes agências chamarem, se vocês vão. Olha, que a gente cai naquela postura que vocês falaram de estar empregado ou não. Ser empregado não produz, né? Embora, só complementando a pergunta do Mulaert, eu acho que o André generalizou um pouco isso, porque a gente tem trabalhos de grandes fotógrafos aqui, que a gente até vai mostrar aqui, que trabalham para grandes jornais e tudo, quer dizer. Eu acho muito curioso isso, assim, sabe? Você se refere em como a gente está falando, na verdade, de ego, né? A primeira parte da pergunta se refere muito ao ego do fotógrafo, ao ego do fotojornalista, como ele se vê. E para mim isso é muito claro, assim, se você quer ouvir o que um fotógrafo tem a dizer, então você olha as fotos dele, porque ouvir o que sai da boca dele é irrelevante, assim, sabe? Não adianta, eu posso vir aqui dizer que eu sou... Normalmente. Eu posso chegar aqui com uma postura A ou com uma postura completamente inversa, essa postura, isso não interessa, entendeu? Isso é RP, sabe? Não faz sentido. Na verdade, o que realmente é caro para mim, o que eu realmente preciso dizer, é o que está escrito lá. Aqui é uma forma de tornar aquele assunto um pouco mais palatável. Não, assim, a questão do espaço no mercado, assim, para mim é uma questão muito complicada, assim. No Brasil, eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir trabalho. Trabalho principalmente para fora, basicamente porque eu não consigo muito trabalho para dentro. E da maneira que eu quero trabalhar.
Mas é uma coisa que eu estou tentando também na minha vida, estou querendo diminuir o máximo possível o trabalho para a revista, para a imprensa, porque chega um ponto que, quer dizer, paga as contas, paga mal as contas, e toma o tempo todo. Assim, eu, por exemplo, eu moro em São Paulo há um ano e 2 meses, eu não passei 10 dias seguidos em São Paulo desde que mudei para lá. Esse ano eu não passei 5 dias seguidos em São Paulo. Então, assim, tem um custo de vida que impede de fazer o trabalho. Assim. Chega um ponto que o meu trabalho está atrapalhando o meu trabalho. Então, eu estou procurando maneiras de cada vez menos depender de revista, assim, para poder fazer o trabalho que eu quero fazer realmente. E é um mercado que está em crise, né, no mundo inteiro. Não tem mais... Quer dizer, não é mais o que era na década de 80, que era uma época incrível, que você tinha dinheiro, fazia o que queria, ia para todo lugar. Hoje em dia não está muito assim, né? Então, acho que até as agências estão todas acabando, a Magnum vive falida. O Thomas Hopper falou aqui, 2 Paratis atrás, que não tem mais como vender foto. Não, A foto agora vai para a parede. Não, pois é, desde a Alemanha, assim, foi a primeira vez que eu comecei a pensar em parede. Eu fui receber, então, eu ganhei uma bolsa, mas assim, eu tinha uma instituição que me recebia, que era um museu, que é o Folkwang Museum, que é em Essen, na Alemanha, que por um acaso eu dei sorte, que ele tem a melhor coleção de fotografia da Alemanha e tem a melhor curadora de fotografia da Alemanha. E eu tinha muito contato com ela, assim, e aí comecei a abrir um mundo novo para mim, realmente. Assim, comecei a pensar o museu como destino, né? A parede como a mídia, não mais como a página. Antes eu pensava em página, assim. Eu nunca fiz exposição minha, eu fiz a exposição dos projetos que eu fiz convidado. Eu nunca montei uma exposição minha, nunca pensei em botar uma foto na parede, eu sempre fotografei para a página. E desde 2007 eu comecei a questionar isso e hoje em dia assim, a página para mim virou um inimigo. Eu quero me livrar dela, assim, eu quero poder passar para outros suportes. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de ver uma apresentação dessa qualidade. Fantástico o trabalho dos dois, estou realmente impressionado. E a pergunta é mais ou menos no mesmo rumo do que tem sido a conversa até agora. Se a gente pegar e analisar o que é feito hoje no Brasil, o que é feito fora do Brasil, pegando como exemplo 2009 e 2010 do WordPress Foto e pegar 2009 e 2010 do melhor do fotojornalismo brasileiro. São 2 coisas totalmente diferentes. Parece que lá fora o pessoal é menos documental e mais interessado na parede. Parece que aqui, com toda a dificuldade, ainda se faz mais documental, ainda existe uma busca pela essência do fotojornalismo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, isso, na verdade, tudo depende de como você define fotojornalismo, na verdade, né? Claro que esse tipo de generalização é sempre muito complicada, assim, né? Porque o mundo é muito mais complexo do que vai caber numa frase, mas eu não sei se eu concordo com você, assim. Eu acho que o fotojornalismo no Brasil é muito pouco fotojornalístico, sabe? Na medida em que ele é muito pouco concentrado na investigação, no entendimento e na reportagem desse fato que acontece fora da sala da redação. O fotógrafo não é visto como jornalista também, então quer dizer, não é nem um fotojornalismo, né? Ele é um ilustrador. Para a publicação, na maioria das vezes, ele é um ilustrador. Se eu tivesse que colocar uma palavra para definir o fotojornalismo brasileiro, não seria documental, seria editorial, eu acho, assim, sabe? Você vê um uso exagerado, assim, muito acima na minha opinião, do tolerável, de fórmulas, assim, diria eu que, sei lá, 82% das fotos que você vê num jornal, o fotógrafo já sabia como ele faria antes de ele sair da redação. E eu não consigo entender como isso ainda é possível, sabe? Porque jornalismo, na minha maneira de entender, é reportagem. Primeiro você tem que entender o que está acontecendo para depois gerar uma imagem. Se a imagem é gerada antes de você pôr o pé na rua, e na verdade essa geração já é uma repetição, né, do que você, na verdade você começa a entender o que o seu chefe espera de você, e quanto melhor você corresponde a essa
essa demanda, assim, mais recompensado e melhor fotojornalista você. Quer dizer, quanto pior você vai ficando, melhor você vai sendo visto. Quer dizer, é uma coisa maluca e insustentável, eu acho. Assim. Isso não é à toa que as tiragens estão caindo, assim, sabe? Essa é uma questão básica também. Assim. Acho que a gente está no momento no Brasil agora que tem uma geração nova muito boa. E eu acho que, infelizmente, essa geração não está na imprensa, não tem espaço para ela. E, por um lado, eu acho ótimo isso, porque também está evitando que ela seja contaminada e castrada pelo jornalismo que é feito aqui. Assim, é um problema que eu acho que tem que se resolver, porque assim, tem uma produção incrível que não é vista, e tem uma produção medíocre, na maioria das vezes, que é imposta e domina o espaço, que não... E está um tiro no pé, né, basicamente. A nossa imprensa está se matando de uma maneira incontornável. Mas tem uma geração muito boa que não tem espaço. E acho triste que não tem como ver esse material. Boa tarde, obrigada. Uma pergunta rápida, técnica, para o Anderson. Antes eu queria dar os parabéns, seu trabalho é absolutamente sensacional. Me emocionou muito, muito mesmo. Parabéns ao André também, já conheci bastante o trabalho dele, mas queria fazer uma pergunta assim, bem técnica mesmo. Você fotografa em digital, essas fotos são originalmente feitas em preto e branco ou elas são feitas em cor e depois você tira a cor? Depende de como você define fazer a fotografia, né? Se ela acontece na sua cabeça, se ela acontece na câmera ou se ela acontece no computador. Essa pergunta tem várias respostas. Do ponto de vista de o que acontece na minha cabeça, sim, elas são feitas em preto e branco, porque eu estou pensando em preto e branco. Do que acontece na câmera, a minha câmera é setada, eu coloco ela para preto e branco, para eu ter o feedback em preto e branco, para não ficar, já que eu estou pensando em preto e branco, para o feedback que a câmera me dá na telinha de LCD, não vir com uma coisa muito diferente do que eu estava imaginando. Agora, por questões técnicas e de qualidade de arquivo, eu trabalho com arquivo cru. Então, o que eu fiz nessa setagem em preto e branco, ela vai para as cucuias quando eu abro no computador, porque a cor está lá. O arquivo cru, ele é tudo que o sensor conseguiu pegar. Então, não existe preto e branco no arquivo cru, porque o sensor é naturalmente cor. Então, sim, essas fotos no meu computador aparecem cor de novo. E eu tento, o mais rápido possível, tirar a cor delas de novo. Então, são várias etapas de descolorização. Bom, gente... O tema ia aparecer. A gente podia ficar a tarde inteira aqui ouvindo os dois e conversando, mas a gente tem que fazer a instalação para a próxima entrevista, que vai correr aqui, também vai continuar na temática. Dessa vez a gente vai trazer, em vez de dois independentes, a gente vai trazer um dependente aqui, que é o Johnny, que vai mostrar o trabalho dele do Haiti, que também é um trabalho de fotojornalismo sensacional, emocionante, que eu convido todos a estarem aqui às 15 horas. E depois, às 19, nós vamos voltar algumas décadas atrás, com um trabalho que, embora feito há 30, né, quase 40 anos, continua tão atual e tão inovador e tão fantástico como se tivesse sido feito ontem, que é o trabalho da Maureen Bisiliar. Tá? Ao Anderson, ao André e à Roseli, os nossos agradecimentos. Pelo belo trabalho e tudo. E a vocês também.